Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso, aqui comigo está o Bernardo Coimbra, Fala, Fragoso, tudo bem, meu amigo? e esse é o Toque Passa, o videocast do Jornal Globo, gravado aqui no estúdio da nossa redação, com oferecimento da Sete Games. Por aqui receberemos sempre um convidado do mundo da bola para passar ali os principais temas da carreira e também falar sobre outros temas do futebol carioca, brasileiro e mundial. E hoje quem está aqui com a gente é o ex-zagueiro Gum, ídolo do Fluminense. Gum, obrigado aí pela presença. Prazer, João. Prazer, Bernardo. Estamos aqui no Toque Passa. Prazer estar com vocês e vamos falar sobre futebol. Bom, acho que não tem como a gente começar com outra temática que não seja a partida que o Fluminense fez na estreia da Copa do Mundo de Clubes contra o Borussia. Queria te perguntar o que você achou da partida, se você ficou orgulhoso com o desempenho do Fluminense, apesar do time não ter conseguido a vitória ali no detalhe, mas jogou bem, enfim, jogou melhor que o Borussia. Como é que foi a sua impressão da partida? João, muitos sentimentos. Primeiro, por ser tricolor, a alegria de ver o Fluminense jogar um bom futebol, com qualidade, melhor que o Borussia, melhor que uma equipe europeia. Fazia tempo que a gente não Quartas de via final de Champions, né? isso, e também, né, há um tempo atrás chegou na final também da Champions. Enfim, a gente tem a alegria de ser tricolor, de ver que o Fluminense realmente foi melhor que o Borussia, mereceu a vitória. Acabou que por um detalhe não conseguiu fazer o gol. E também por ser brasileiro. Por tanto tempo, uma equipe brasileira e até sul-americano não ganhar de uma equipe europeia. Então são vários sentimentos. Mas foi bom. Nos deu a alegria de ver que o Fluminense, jogadores, honrou muito bem a camisa. O Renato fez um esquema tático e colocou em campo um futebol realmente vistoso, apresentável. E a gente está vendo que estamos no caminho certo. Agora é dar continuidade para poder concretizar esse bom momento do Fluminense, das equipes, né, aqui da Sul-Americana, do futebol brasileiro, para poder passar de fase, classificar e depois a gente ver realmente o quão longe nós podemos chegar nessa Copa do Mundo aí. Agora, você que sempre foi um zagueiro artilheiro ali, foram 28 gols em 407 partidas pelo Fluminense, se eu não me engano. Ficou com vontade de dar um chutezinho naquela bola ali do Everaldo também, ou às vezes naquele rebote do Nonato que estava impedido, mas enfim, dá vontade de estar em campo ali para empurrar a bola e fazer o gol também? Muita gente tá ali assistindo o jogo, acompanhando e fica aquele sentimento, né, às vezes falta um pouco fôlego, às vezes É pior, né? Pior tá fora do que tá dentro é do campo. pior, de vez em quando você dá aquele soquinho, daqui a pouco a perna vai um pouquinho pra frente, quer chutar a bola. E o cabeceio, quando faz a cabeçada assim junto, né? Ou fazer ou tirar, né? Tira. Tira. Thiago Silva, várias bolas ali na pontinha ali. Porque o pessoal, algum centroavante ali, aquele Guirassi, ele cabeceia muito bem e muito perfeito. Muito. Thiago Silva. Jogaram Jogador muito, né? Jogaram Thiago demais. Silva, A gente Freitas. fica torcendo ali, sofrendo, acompanhando, tentando fazer o gol, tirar a bola para tentar ajudar de alguma forma. Legal, cara. E você acha que o Fluminense consegue passar em primeiro, assim? Ou a expectativa tá mais para passar em segundo? Porque agora depende muito do saldo, né? Cara, o Fluminense nos deu uma impressão tão boa que, claro, que nós tínhamos a confiança, a certeza que o Fluminense poderia desempenhar um bom jogo, um bom papel, principalmente na estreia contra o Borussia, uma equipe europeia. Sabíamos que estava ali 60-40 aproximadamente, era o confronto mais difícil da primeira rodada para os brasileiros, era o confronto Fluminense e foi a equipe que melhor jogou, que mais sobrepôs a uma equipe europeia, que foi o Fluminense. Então, por essa primeira partida, agora nos dá essa sensação de que o primeiro lugar é possível, é viável. Claro que depende dos encaixes, dos jogos, saldo de gol, e a gente não podemos cair no erro de aumentar tanto a expectativa agora e não fazer o papel bem desempenhado. Porque tem que se jogar, tem que furar a retranca das outras duas equipes para fazer a vitória, fazer o saldo e sim sonhar com essa primeira colocação. Mas queremos agora a primeira colocação. Legal. Não, e aí você tendo o treinador como Renato Gaúcho, ele consegue dar uma controlada nesse ânimo, digamos assim. Ou você acha que isso fica só para fora, os jogadores não criam essa expectativa também, depois de um jogo tão bom como foi contra o Borussia? Eu acho que vai fazer bem pro Fluminense. Vai fazer bem porque o Fluminense hoje tem o Renato Gaúcho, que já tem essa experiência de mundial, teve o Mundial com o Grêmio há anos atrás, enfim, E grandes... também dificultou muito pro Real Madrid, né? Foi 1-0 Real Madrid, gol de falta do Cristiano Ronaldo. Isso. Só que naquele jogo lá, o Grêmio respeitou muito o Real Madrid, o Cristiano Ronaldo, enfim. E foi 1-0, mas Poderia ter sido mais. Tá? poderia ter sido mais. E o Real Madrid, assim, muito mais posse de bola, o Grêmio. E isso, até o Renato depois falou em uma entrevista, ficou chateado com o Grêmio, que não tentou muito. Agora, já o Fluminense foi diferente. Então, assim, Acho que ele aprendeu com aquela oportunidade, então. isso, e deve ter falado para os jogadores do Fluminense, porque o Renato, esse treinador que passa muito confiança para os atletas. Nós temos que jogar futebol, temos que jogar para frente, né? Podemos ficar aceitando, né,
a equipe adversária sobrepor. Não, a gente não podemos ser aquela equipe que tem medo de jogar. Pelo contrário, nós temos que jogar o nosso futebol. E tenho certeza que ele passou muito para a equipe Fluminense isso. Temos que chegar lá e encarar e jogar futebol. Colocar o adversário em dificuldade na partida. E foi isso que ele prometeu e o Fluminense demonstrou. E além do Renato Gaúcho, jogadores como o Thiago Silva, o Fábio e outros jogadores experientes no grupo do Fluminense, tenho certeza que eles vão colocar toda essa expectativa. Para a torcida, alguns é empolgação, né? Mas para eles, com certeza, o pé no chão, é humildade de saber que eles fizeram uma boa estreia e agora tem que colocar ainda mais em prática aquilo que eles têm desenvolvido nesse treinamento e no jogo contra o Borussia para poder realmente classificar bem e sonhar com voos maiores dentro da competição. Cara, é legal você falar isso, porque tem esses caras, o Fábio, que tem 45, o Thiago Silva, que tem 40, mas até uns mais jovens, assim, por exemplo, o Martinelli, já tem acho que 200 jogos pelo Fluminense, é novo, mas já é um cara experiente, o Ares, o Samuel Xavier, enfim, esses caras que vêm já desde 2022, 2023 ali, eu acho que eles já passaram por isso, tanto de ser os underdogs, né, que a gente fala, que é o time mais subestimado ali no confronto, e também já passaram por ser os favoritos, tanto naquela época da Libertadores, nessas disputas sul-americanas, enfim. Então isso pode ser importante também para enfrentar esses times que a gente, até por não conhecer, tende a tratar como inferiores, mas que lá dentro são 11 contra 11, né? Como o Renato fala, assim. Sim, a bagagem desses jogadores como Fábio, Thiago Silva é muito importante, mas até esses jogadores mais jovens, né? Já tem essa vivência. O Fluminense há 2 anos atrás, ele estava sendo campeão, ou menos que isso, está sendo campeão da Libertadores. Menos que isso, aí, Mundial de Clube, jogando e classificando, chegando a uma final contra o Manchester City. Sim, foi 4-0, mas o Fluminense teve bons momentos dentro da partida, onde o próprio jogadores do Manchester City falou, cara, que time, que difícil de roubar a bola, até hoje é lembrado. E diferente do jogo contra o Borussia Dortmund, porque o outro Mundial, né, a configuração que era antes, você tinha ali uma final já com o melhor clube europeu, campeão da Champions. Agora não, agora você consegue pegar equipes europeias que não é o campeão da Champions. Sim. De repente está na prateleira 1 ou 2 abaixo. E então já vai igualando, né? Iguala, e você tem a condição de por exemplo, hoje o temido é o PSG, o atual campeão da Champions, estreou com 4-0 no Atlético de Madrid. Então é algo diferente você encontrar o melhor do futebol europeu. E você encontrar alguns que ainda não estão nesse nível, com a equipe brasileira. Então dá para você jogar como o Fluminense fez, como o Palmeiras fez contra o Porto. E agora outros jogos vão acontecer também, o próprio Flamengo, o Botafogo, para que você possa demonstrar seu futebol, ganhar confiança e ver que não vou dizer que é tão longe, mas que é possível contra as equipes. Fica longe sim contra o Real Madrid, o Manchester City, quando eles estão o melhor futebol europeu. E agora nos dá essa certeza que nós conseguimos competir com eles. E quando você joga, por exemplo, contra um Borussia, o Fluminense fez algo, o Palmeiras fez algo contra o Porto, e num próximo jogo você vai encontrar, de repente, ou um Real Madrid, ou até o próprio Manchester City, você vai de uma forma diferente. Você vai entendendo que você está enfrentando ou melhor, ou uma das melhores equipes europeias, mas que você não precisa se defender tanto igual se defendeu antes. Tem que ter mais cuidado. Não precisa ter tanto respeito, né? Isso. Até mesmo o Fluminense, quando enfrentou o Manchester City na final do Mundial, aquele gol no começo da partida atrapalhou muito. Condiciona demais, né? Aí logo depois, o Fluminense consegue jogar um pouquinho, teve um pênalti que estava impedido. Isso muda totalmente a configuração do jogo. Tenho certeza que se não tivesse tido aquele gol no começo, de repente o Fluminense tivesse tido aquele pênalti, tivesse empatado 1-1 ou tivesse 0-0, de repente teria colocado o Manchester City muito mais em dificuldade dentro da partida. Você começa o jogo praticamente perdendo o jogo, né? Você começou o jogo perdendo, o gol foi em 40 segundos, né? Você começa perdendo o jogo. E aí é muita confiança para eles. Já são favoritos, já tem o melhor futebol, enfim, tudo que a gente já sabemos, e ainda começa ganhando o jogo, isso dá uma vantagem muito grande para o seu adversário. Agora, fica 0-0. Por mais que naquele momento o Manchester City era favorito, o Manchester City ia sobrepor mais o Fluminense com mais posse de bola, mas se continuar 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, o tempo vai passando, a equipe que teoricamente é favorita começa a ficar de uma forma desconfortável dentro da partida. E aí o jogo começa a mudar. Porque o futebol, por isso que ele é emocionante, apaixonante desse jeito. Porque nem sempre o melhor vence. Às vezes o melhor vai, ataca, bola na trave, erra pênalti. E o time, teoricamente, que está inferior na partida, toma uma pressão e não leva o gol.
aí vai para uns pênaltis, a equipe inferior ganha. Então, de repente, quem jogou menos na partida ganha. Então, de repente, poderia ter acontecido isso. E hoje a gente está começando a ter essa perspectiva, não somente do Fluminense ou futebol brasileiro, conseguir fazer jogos melhores, mas conseguir também chegar muito mais longe no Mundial de Clubes, como nós estamos vendo. Teve uma coisa legal que você falou sobre o Renato, que ele é um cara que dá muita confiança para os jogadores, assim. A gente, enfim, o senso comum no externo acaba tratando o Renato Gaúcho muito pelo folclore por trás dele também, como um treinador mais boleirão, assim, que às vezes não vai prestar tanta atenção para a parte tática. E ontem isso acabou caindo por terra pela partida tática que o Fluminense fez, a estratégia tática que ele adotou para a equipe, que o Fluminense fez de muita aplicação ali e também por isso conseguiu jogar melhor que o Borussia. Você trabalhou com ele em 2014 no Fluminense, você já era um cara importante pro time, já era líder. Como é que foi essa relação sua com o Renato Gaúcho e como é que foi a relação do Renato Gaúcho com o time? Por mais que o Fluminense naquela época não tenha ido tão bem, ainda assim o Renato já era um bom treinador, já era um treinador que já tinha conseguido coisas importantes no futebol. Assim, como é que foi esses tempos com ele? Vamos lá, vamos falar sobre 3 pontos. Eu cheguei no Fluminense em 2009. Quando eu cheguei no Fluminense em 2009, era o Renato Gaúcho. Ah, legal. Só que eu consegui trabalhar com ele apenas uma semana. Porque depois ele já foi demitido. Aí depois ele saiu e veio o Cuca. E, primeiro ponto, ali eu tive uma visão diferente do Renato Gaúcho. E vou te falar a experiência para vocês agora. A gente foi para uma concentração, logo quando chegou, fomos para uma Mas qual concentração. era a sua visão antes dele? Essa visão. Essa, né? É um treinador, um cara mais marrento, boleirão, mais boleirão. E que aí a imagem dele fica um pouco distorcida para quem não conhece ele pessoalmente. E aí eu cheguei no Fluminense e tudo mais, com essa imagem dele, que é uma imagem que ele passava mesmo para fora. E comecei o dia a dia, o cara do bem, gente boa, cumprimentando, recebendo super bem, perguntando aí como é que tá, se prepara, daqui a pouco eu vou te usar também, tudo. Você Legal. ali na época era um zagueiro novo ainda, Novo. Tava chegando da Série B, com a Ponte Preta. A Ponte Preta tinha passado para o Internacional, Sim. Porto Alegre no Mundial, até participei daquele time que foi campeão do mundo pelo Internacional. Para mim foi uma experiência Legal. muito, muito grandiosa, jogar com esses grandes jogadores, né, campeão do mundo. E quando eu cheguei no Fluminense, eu já tinha essa bagagem de que normal para mim. Participei de um grupo, um time com qualidade, condição, enfim, e jogadores campeão do mundo. E foi legal. E aí o Renato Gaúcho, que é adaptação, fomos para o interior de São Paulo, foi uma mini pré-temporada ali. E nisso, eu aquela imagem do Renato, já sendo um pouquinho mudado, tentando entender um pouquinho o contexto de todo aquele cenário. E vem a notícia que o Renato vai sair. E eu vi que o grupo de jogadores sentiu muito. Os caras ficou muito tristes com a saída do Renato. E aí, a despedida, eu vi os caras abraçando o Renato, agradecendo e tudo mais. Eu fiquei, cara, esse cara é querido pelos atletas. A imagem que eu tinha dele de ser um treinador marrento e tal, boleirão, aquele que o pessoal fala, ou às vezes a gente vê algum comentário. Mas quando eu vi aquela cena, eu falei, não, ele é querido pelos atletas. É um cara que todos gostam dele. O grupo tá sentindo muito a saída dele. E eu não tinha essa percepção, não sabia, eu vi ali. Falei, não é isso aí, não é, é apenas uma imagem, um personagem. E ali eu vi que era algo diferente. Eu fiquei muito, assim, impressionado com a chateação, a tristeza do grupo quando ele saiu. Aí eu mudei a minha visão dele. E depois eu vim saber, conversando, não, o cara é gente boa demais, o cara é fera, passa confiança. Isso é uma coisa. A outra situação é exatamente essa confiança que o Renato passa. Ele passa para os atletas exatamente isso. Ó, vou colocar você para jogar. O que der de errado, a culpa é minha, eu assumo a responsabilidade. Eu tô te colocando. Olha, o que der certo, você pega pra você. Entrou, jogou bem, vão falar bem de você, os caras vão te dar tapa nas costas, vão te dar moral, aí é teu, você recebe. Jogou mal, deixa que eu assumo. A culpa é minha, eu que te coloquei. Então isso e outras coisas mais que ele faz, ele dá confiança pro atleta. Fala, a responsabilidade é minha, entre e joga. Entre e faz aquilo que eu vi no treinamento, aquela confiança que você me passou, aquela jogada que você fez, eu tô te colocando por isso. Então faz o que você faz nos treinos, que o resto eu assumo. Então ele faz isso com os atletas. Isso é uma coisa. E o Renato é um cara vitorioso, é um cara inteligente, foi vitorioso lá atrás, quando eu o conheci, em 2009. 2014 ele volta pro Fluminense, fica mais um tempo. Bom treinador, o mesmo perfil, cara querido. Só que eu vejo que o Renato teve, não sei se muitos perceberam, ele teve uma transição, ele percebeu que o futebol evoluiu. Parte física, parte técnica, parte tática, e ele também evoluiu.
Tanto que teve umas entrevistas que ele brincou, falou, tal, não, estudar, pra quê? Não, que é a forma dele mesmo de ser, e ele é autêntico em tudo que ele faz, e fica Mas no fundo engraçado. não tem nada disso, né? No fundo não tem nada disso, disso. mas ele se preparou, ele se capacitou. Ele brincou, falou, zoou, sacaneou bastante Gostava, pessoas. jogava futebol. Não é que isso dá nada, mas ele se capacitou. Ele é um cara inteligente. Enfim, então tenho certeza que é um bom tempo se passou. Mas ele também evoluiu, se capacitou, estudou, ele buscou o que está acontecendo de melhor no futebol nacional e mundial. Por isso que ele está tendo esse sucesso aonde ele passa. Legal. Ainda falando de Fluminense, Gum, vamos falar um pouco da sua chegada. Vamos falar da sua história no clube, os títulos, mas a sua chegada, você chegou na metade de 2009, né? Isso. Com o Campeonato Brasileiro já rolando e o Fluminense numa situação muito complicada na competição. Estreei ali em agosto. Exatamente. O Fluminense já estava numa situação muito complicada ali, enfim. Na hora de você acertar com o Fluminense ou com um clube grande, mas que está nessa situação, o que passa na cabeça? O que pô, eu tô na Série B na Ponte, será que eu vou ano que vem, do jeito que tá, continuar na Série B? Enfim, como é que funciona isso na cabeça do atleta para se transferir de clube? É só questão financeira ou não? Como é que funciona É o isso? ambiente mesmo, às vezes tá tranquilo assim na Ponte Preta e, pô, vou subir, vou pegar um Fluminense, que é um clube muito grande, mas vou entrar nessa enrascada, luta contra rebaixamento, pressão da torcida. Eu já tinha, como eu falei, tinha passado pelo Internacional em Inter, 2006, e aí fiquei 6 meses ali, participei aqui do Grupo Campeão do Mundo, enfim, foi nível de experiência, voltei para Marília, depois fui para Ponte Preta. E na Ponte Preta para mim foi 2009, um ano que eu tava muito bem, tava voando, fazendo gols, tanto que juntando o ano entre Ponte Preta e Fluminense, eu fiz 11 gols no ano. Caramba. Para um zagueiro assim é muito Pô, gol. tem atacante que não faz isso, Isso, e sem cobrar pênalti, sem cobrar falta, nada. É só no jogo mesmo. É muita coisa. Tem jogadores que ainda faz, zagueiro faz 10 gols, 15 gols, mas o cara cobra falta, cobra pênalti. Mas eu só no campo jogando, só com bola parada ali, falta lateral, gol de cabeça e o jogo rolando. 11 gols é muito gols. E ali surgiu várias equipes interessadas, querendo levar. Tem até a situação do próprio Flamengo. O Flamengo foi junto, então foi na mesma época, mais ou menos? Foi um mês antes. Foi um mês antes a proposta do Flamengo, e aí a Ponte não aceitou, tudo mais. Não tinha nada de Fluminense ainda. Não, nada do Fluminense. Inclusive foi o empresário que eu conheci, o Jorge Moraes, que eu trabalhei com ele muitos anos, hoje é um grande amigo. Ele conhecia o pessoal, até hoje tem amizade, Fluminense, Flamengo, dos 4 grandes do Rio e no Brasil todo. Ele foi e me conheceu naquele momento, viu a capacidade, viu quanto estava jogando bem na Ponte Preta e veio no Flamengo, conversou com o diretor, o presidente, enfim, tem um zagueiro assim na Ponte Preta, estou trabalhando com ele aqui agora, quero trazer para o Flamengo. Aí o Flamengo foi e fez a proposta, mas aí não deu certo. Aí, não acontecendo, ele foi no Fluminense. Aí conversou com o Fluminense, o pessoal, César Barros, e aí foi e fez a proposta. E a proposta naquela época do Fluminense foi melhor e deu certo. Acabou dando certo e eu vim para o Fluminense. Mas nessa transição de Ponte Preta para o Fluminense, o que eu recebi de comentários, de amigos, pessoas, cara, não faz isso. O Fluminense já caiu. Você vai chegar lá, você vai ser fritado naquele lugar. O negócio tá assim, muito ruim. Não faça isso, tem vários clubes atrás de você. Sai para um clube que vai realmente te dar uma condição de você ficar na primeira divisão, não essa pressão que tá o Fluminense. Ou então espera, termina o ano aqui na Ponte Preta, o ano que vem você sai para um clube com mais tranquilidade. Não um clube como o Fluminense que vai cair para a segunda divisão. Então, essa é a palavra. Muitas pessoas falando e tudo mais. Enfim, aí eu e minha esposa fizemos nossas orações lá e pedimos uma direção para Deus. E aí nós, nessa conversa toda, vamos para o Fluminense. E quando chegamos no Fluminense, realmente, eu cheguei no Fluminense, aquela alegria, um cara que está bem na Ponte Preta, sendo visado por outros clubes, proposta, Flamengo fazendo proposta, outros clubes fazendo proposta, acabou, vim para o Fluminense, acreditando que aquele cenário poderia mudar, mas quando eu pisei e comecei a ver a situação, o cenário, confesso que eu falei, tá pior do que eu imaginava. Mas pensou em desistir, sei lá, entrar em contato com a Ponte, falar, pô, vamos voltar, vamos... Não tem volta, já tinha depositado dinheiro, não tem volta, não tem volta. Mas eu falei minha esposa em casa, amor, eu achei que tava ruim, mas assim, de longe, agora estando aqui dentro, eu vi que a situação é muito mais difícil. Porque o cenário ali, pontuação em campeonato, é difícil. Agora, quando você vê atletas que já não tem mais esperança, aí é aquele negócio, cara, não tem jeito. Se você tá com uma pessoa do lado que já não tem mais a fé ou não confia que vai mudar a situação, o cenário, não tem como lutar você do lado de uma pessoa dessa. Tanto que, abre aspas aí, e continua no mesmo assunto.
diante daquele cenário, uma peça fundamental foi o Cuca. Uma decisão que ele tomou. Porque aí saiu o Renato, veio o Cuca, e nisso ele vendo toda aquela situação, o Cuca me chegou no quarto e falou assim, ó, que o Cuca interessante, interessante que o Cuca, quando o Flamengo quis me contratar, quem que era o treinador do Flamengo? Era o Cuca. Era o Cuca. Olha só, olha que situação. Então já te conhecia, né? Já me conhecia, nunca tinha trabalhado com ele, mas já me conhecia, estava no Flamengo, o time não estava bem, ele chegou a me ligar, cara, eu quero que você venha aqui pro Flamengo, vai me ajudar, tal, tal. Professor, vou ver se consigo, tal, tal. Não deu certo. Aí vem pro Fluminense, não tem nada a ver, nem sabia de nada. Tava o Renato. Aí passa uma semana, também nem sabia de nada. Quando o Renato sai, e eu ia estrear. Com o Renato. Foi Fluminense Santos. O Renato era treinador, eu estreiei com o Renato mesmo, Fluminense Santos. Na derrota. 2-0. Isso aí. Isso. E aí vem o Cuca. O Cuca chega, tal, conversa. Aí chegou, aí estreou, jogou alguns jogos lá, o time também não foi bem. Aí ele me chegou no quarto e falou assim, cara, eu já vi que alguns jogadores não tá acreditando mais. Não acredita mais, não tá com brilho no olho e eu vou precisar fazer alguma coisa. Vou tirar alguns jogadores experientes, só que o time precisa render. E na defesa você vai ser o mais experiente, com 23 anos, sabe disso. Acabou de chegar da Ponte Preta, você vai comandar, vou colocar 3 zagueiros, você vai comandar a defesa para mim, você vai ficar na sobra, justamente porque eu vou colocar o Dalton e o Digão para poder correr, trombar com os caras e você vai conduzir essa defesa para mim. Mas precisa dar certo. Se não der certo, eu não vou conseguir manter esses jovens na equipe. Aí eu falei, professor, tudo bem, mas coloca eu para marcar pela direita e deixa o Dalton pela zaga, que aí eu consigo orientar tal e iria melhor na sobra. Deixa eu marcando pela direita. Ele falou, você prefere assim? Prefiro. Que eu consigo orientar os meninos. O Dalton, acho que tinha... O Dalton, digamos, um tinha 18, outro tinha 19 na época. Caraca. E eu 23 anos. Naquela panela de pressão. Aí esse jogo foi justamente contra o Goiás lá em Goiânia. Começamos perdendo 2-0, se não me engano. Empata no fim. Empata no fim, 2-2. E ali começou a tomar corpo. Engrenar. Isso. Aí depois de um tempo ele chegou, chamou esse jogador experiente. Não que eles eram más pessoas, não era isso. Mas apenas eles tinham perdido a fé. Eles não acreditavam mais que o clube podia se salvar. Ele chamou, acho que uns 10. Uns 10 caras de peso, de nome. E falou, ó, a partir de agora a gente não conta mais com vocês. Foi bem assim. E aí foi um choque para todo mundo, mas ele fez tomou uma decisão difícil, mas necessária. Porque aquele pessoal já não estava mais com aquele brilho no olhar. E mesmo se eles ficassem, hoje eu entendo isso, mesmo se eles ficassem no grupo, no dia a dia, vai fazendo brilho no olhar daqueles que estão acreditando, com alguma palavra, com algum movimento. Dá uma contaminar, né? Dá uma contaminada. Então ele fez isso e ali a equipe foi quando começou aquela arrancada. Colocou vários jogadores novos para jogar, como era Dieguinho, e tinha mais um lateral esquerdo. Aí, o Marquinhos estava muito novo também. Marquinhos tá muito novo. Assim, colocou uma galera, que fez um espinho dorsal ali com o Diguinho, Conca e Fred. Aí Maicon Bolt, Alan, se revisava, mais jogava o Bolt. Aí na lateral esquerda o Dieguinho. Na lateral direito o Mariano voltou a jogar. E aí começou o time dar aquela arrancada e ficou essa história que todo mundo lembra hoje. Que chegou na zona de rebaixamento. Tá difícil, Fluminense 2009. Cara, e ao todo foram 10 temporadas no Fluminense, né? Teve esse começo difícil em 2009, mas depois foi só alegria praticamente. 2 títulos brasileiros ali. Qual foi seu melhor momento no Fluminense? Melhor momento? Olha, como assim? Já chegou naquela dificuldade toda, nós tivemos essa arrancada. Logo que o time arrumou, cara, eu vivi uma fase ali de 2009, assim, quando arrumou, fez aquela alteração 2009, nós fizemos aquela arrancada. 2010 campeão, 2011 ele foi terceiro colocado brasileiro, 2012 campeão, carioca brasileiro. Essa sequência aí pra mim foi assim, muito, muito vencedora. Legal. Muito assim, sempre bem. Mas 2012, de fato, eu tava num momento assim que muito bem, muito bem. Se eu não me engano, quando eu tive uma lesão. Eu não me engano quando eu tive uma lesão, que eu quebrei a perna. Eu não sei se foi 2013 ou 2014, se eu não me engano. Eu tive essa sequência, eu acho que foi 2014. Visivelmente, 2012 eu estava muito bem, foi uma crescente. A 2013 para 2014, nosso time estava jogando o Campeonato Brasileiro. A gente estava, se eu não me engano, entrando ali no G4.
Nós estávamos ganhando o jogo no Maracanã contra o Coritiba de 1-0. Nós estávamos indo para primeiro ou segundo lugar com aquela vitória e jogando assim super bem. Aí eu fui e tive essa lesão. Foi contra o Coritiba. Foi numa bola, alguma coisa Almeida, que era do Curitiba, caiu em cima, jogando no Palmeiras, jogando no Curitiba, caiu em cima da minha perna e eu quebrei. Acho que é Henrique Almeida, pode ser? Oi? Henrique Almeida, não? Eu acho que é uma coisa assim, se eu não me engano. E aí, segundo depois veio, né, o Fred me ligou, o presidente, o pessoal, quando ficou sabendo que realmente eu tinha quebrado a perna, chateado e tudo mais. Aí depois de uma semana o Fred veio falar comigo, chamava de, e aí, Dom, tudo bem? Tal, brincava, tinha uma amizade, tínhamos, Claro. temos uma amizade muito grande. E ele falou, cara, eu falei pro Diguinho, naquele jogo, ele tinha sido substituído, estava no banco. Eu machuquei mais pro final do jogo. Ele falou, eu tava conversando com o Diguinho no banco, tava falando, cara, você não tem noção do que o Gun tá jogando. Você olha ele jogando em campo, ele não perde um lance. Ele tá muito acima. Aí, segundo o Fred falando, eu falei pro Diguinho, hoje ele é nosso melhor jogador. Em campo. E nos jogos, na sequência, ele é o melhor jogador nosso. O nível que ele tá de força, de leitura de jogo, ele tá sobressaindo em todos os lances. Ele tá um leão em campo. E aí eu machuquei. Ele falou, você não sabe a falta que você vai fazer para nós nesse momento, pela a entrega sua em campo. Então eu acredito que esse momento, para mim, foi o melhor momento. E de fato, Caramba. é até assustador assim falar, né? Mas É. eu, naquele momento, quando ele falou isso, eu comecei a observar os outros jogos. E parecia realmente, que naquele momento, eu estava uma rotação acima. Porque o pessoal ia fazer, parecia que eu já sabia que eles iam fazer. Tanto na leitura como também na velocidade. Então, tão bem confiante que eu estava naquele momento. Nessa época, em algum desses jogos, assim, desses anos, você chegou a ser convocado para a seleção? Eu cheguei a ser cotado para seleção. Porque eu lembro que em 2012, quando teve aquele super clássico das Américas, Brasil e Argentina, foi uma confusão, não, mas enfim, teve um bafafá enorme porque você não foi convocado, né? Era o Isso. Mano Menezes e era aquela competição que só podia convocar jogadores do Brasileirão e Super argentino lá clássico. da Argentina, esse super clássico. E aí eu lembro que o Mano convoca o Hever, Leonardo Silva, E o Hever. Hever e o Durval do Isso. Santos. E você, pô, bicampeão brasileiro em 3 anos, terceiro colocado no Brasileirão de 2011, não é convocado. Eu lembro que foi um bafafá muito grande, tipo assim, pô, como é que não convoca o Gum e tal? Isso te faz falta na carreira, de certa forma? Eu fiquei chateado na época. Fiquei chateado na época porque eu Muito difícil sei não que ficar, o né, cara? merecimento O jogador analisa ali, pô, tô Isso. jogando muito bem, não desmerecendo os outros caras. Longe Isso. disso, porque os outros caras estão bem também, os outros que foram convocados. Mas o jogador tem noção, tipo assim, cara, eu tô muito bem, assim, eu tenho condição de estar aí. Sim, eu sempre fui muito pé no chão, muito realista, muito tranquilo, verdadeiro sobre isso. Luto muito pelas conquistas, mas não sou obcecado por isso. Mas nessa convocação especial, eu fiquei chateado porque eu sei por merecimento, eu mereci estar. Porque nós já tínhamos uma sequência muito boa, nós éramos o atual, né? Sim, 2012 ali, melhor defesa, De novo. melhor defesa de novo, o melhor time, campeão, e aonde que grandes jogadores, o Leonardo Silva, que tanto foram Claro. vice-campeões ali e tudo. Depois de 2013, que foram É. campeões da Libertadores. O Leonardo Silva, sim, mas naquele momento eu sei que eu estava melhor. E convocou o Durval, e aí falar que é por ele ser canhoto, ser esquerdo, precisava de um zagueiro canhoto. Mas ali, tanto o Hever como o Leonardo Silva eram 10, de poder ter convocado um e eu estar Sim. junto ali. Só que ficou essa situação, eu reconhecendo que eu, por merecimento, deveria ter ido, mas por algum motivo, empresário ou mais proximidade do Mano, treinador, com eles, acabou preferindo levar um outro atleta. Entendo que, de repente, se fosse eu no lugar do Mano, entre escolher alguns, por mais que eu merecia ir, mas se tivesse um contato ou uma proximidade maior com Uma o outro, confiança, né? com uma outra pessoa, acabaria levando o outro. Então eu fiquei chateado porque merecimento eu merecia ir, tenho essa consciência, mas também entendo e respeito a opinião dele, a escolha dele, por ter levado uma pessoa, de repente, que tem mais afinidade, contato. Depois, no mundo da bola, chegou a encontrar com o Mano Menezes, teve a oportunidade de falar com ele, ó, pô, tu não me convocou lá naquela convocação e tal. Eu cheguei a encontrar com ele, até dei um abraço, brinquei com ele no vestiário agora, nos jogos do Fluminense, tive a oportunidade de... E aí, professor, tudo bem? Até abracei. Agora? conversei. Isso agora. Esse Agora, ano. tava no Fluminense agora recentemente, tive a oportunidade de ver ele, abraçar, brincar com ele, mas não entrei no assunto porque não Passou, né? passou, não vai voltar atrás, não vai ser convocado, então. Mas tá perdoado, tá tudo certo. Legal, legal. E aí, falando ainda de Fluminense, pra gente entrar em outros assuntos também, se você conseguir ali pensar um jogo importante, o jogo do Gum do Fluminense e o título.
Cara, eu vivi muitos momentos assim no Fluminense marcantes. Foi muito intenso. Teve muitos gols assim que eu falo, cara, o Fluminense passava por uma dificuldade, tipo assim, aquele jogo precisa fazer gol e acontecia, sabe? Acontecia o gol. Mas tem um gol histórico, claro, tem um gol histórico que é contra o Cerro Porteño, no Maracanã. Até por tudo que aconteceu. Copa Sul-Americana de 2009, semifinal. Isso. E assim, e é onde surgiu realmente também, né? O gol é tão assim, é tão histórico, porque o gol foi importante, a gente Foi que aos ganhamos 47 do segundo tempo? 47. E a gente ganhamos lá de 1 a O 0. Fluminense ganha do Cerro Porteño em Assunção Prazer, ele tá perdendo por 1x0 no Maracanã. Isso. Tá indo pra pênalti, enfim, prorrogação. Isso. Aí eu tomo uma cotovelada, quase saí do jogo, queria me tirar. Não tirou. Eu falei, professor, pelo amor de Deus, não tira não. Naquela emoção do jogo, porque tava eu fora do campo e o Digão tava sendo atendido. E o sangue não estancava o sangramento. E aí naquela emoção, eu volto pro jogo. E aquele jogo difícil, ia pros pênaltis. No final do jogo, me coloca de centroavante. Vai pro ataque com um. Aí eu fui pro ataque. E aí eu faço o gol da classificação, onde o goleiro dele estava pegando tudo. Tava salvando bola do Mariano, bola do Fred, a bola não entrava de jeito nenhum. É aquela tensão, e assim, você ir para umas penalidades. Dentro de casa, aquela pressão, e o goleiro fechando o gol, sabe que a situação não era muito boa, né? Dentro de casa, Maracanã cheio, a situação não é, a pressão tava enorme. E aí, quando foi aquele gol, foi um alívio, assim, para todo mundo. O gol da classificação, aquela explosão, aquela emoção. A minha comemoração com a faixa na cabeça foi muito explosiva Sim. também. Enfim, e ali era só gum, 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 gum. Aí a torcida daqui a pouco, gum, guerreiro, reconhecendo. Depois veio, logo no jogo seguido, time de guerreiro também. Então, assim, mudou todo um cenário, mudou todo um contexto e eu não tinha nem percebido isso. Depois de um tempo, um jornalista me falou, cara, você entendeu o que aconteceu? Eu, o quê? Cara, mudou o mascote do clube. Através daquele gol, daquela história, aquela faixa na cabeça, daquele sangramento, daquela equipe, daquele time que transformou o time de guerreiros. Antes era só o Cartola. Agora é o Guerreirinho. Você tem noção do que aconteceu? Aquele gol, aquela comemoração, aquela faixa na cabeça, aquele time de guerreiro, aquela geração, eu não tinha percebido isso. Eu não lembro de ver um clube que mudou o mascote por causa de uma situação dessa. Às vezes eles mudam para um negócio ou tal, atualização, marketing, tudo, mas não porque aconteceu em campo. Então a geração foi mudada, o mascote foi mudado, o time de guerreiros veio através daquele gol, daquele lance, daquela faixa, daquele momento. Você tem noção disso? Eu falei, não tinha percebido isso. Eu falei, então, pois bem, cara, fica feliz, porque é muito história o que aconteceu. Isso aí ficou marcado. Então, assim, é muita coisa que aconteceu naquele jogo, naquele lance, e eu sou muito grato a Deus por isso, sou muito feliz, né, de ter participado de tudo isso com as cores do Fluminense. E o título? Desse, qual o Título? título O título 2010, para mim, assim, é muita coisa, né? Muita informação. Se não tem arrancada, 2009, não tinha tido 2010, não vinha Deco, não vinha aqueles reforços como Sheik, Deco, enfim. E se não tem tido 2010, não tinha tido 2012. Então, assim, historicamente, o mais importante para mim foi a arrancada. Por todo o peso, contexto. Se o Fluminense cair para a segunda divisão ali, para conseguir voltar, e se voltar, ia ser muito difícil. Eu tenho essa consciência. Agora, o de 2010, ele foi tão importante, tão assim, porque fazia 26 anos que o Fluminense não ganhava um título brasileiro. Era uma geração de torcedores que estavam esperando isso acontecer. E quando a gente chega naquela última rodada, contra um Guarani, no Engenhão, e o gol não sai, o gol não sai, o gol não sai. Assim, a gente sentia em campo. Quando a gente chegou para o jogo, festa, festa, torcida festa. E, vamos pra cima, Fusão. Aquela emoção, aquela festa, torcida do estádio lotado, todo mundo cantando. Aí começa o jogo, aquela pressão em cima do Guarani, bola pra fora, e o goleiro pega, e bola, carrinho. Aí chega para 30 minutos, aí aquela torcida já começa a dar acaba o primeiro tempo, vai pro segundo tempo, aquela emoção de novo. Aí passou dos 15 minutos, meus amigos, Bernardo e João, a tensão da arquibancada chegava no campo. Ninguém conseguia mais cantar. Tava todo mundo tenso, preocupado, porque lá já tinha saído o gol já do Corinthians, tinha saído o gol, do Cruzeiro tinha saído o gol, nós tava ficando em terceiro. Nós sentíamos essa pressão, tanto que depois, no segundo tempo, não teve mais aquele jogo bonito. Teve aquele jogo de tensão, realmente. E aí, depois, aquele lance do Carlinho, bate, rebate, leva na raça, cruza. O Sheik me pega uma bola, passa debaixo da
da perna do goleiro e faz 1-0, assim, 1-0 que é um negócio assim que é muita alegria, muita pressão, muita emoção envolvida em todos os tricolores, porque tirou um peso nosso do campo e na arquibancada enorme. Legal, cara. Você tava cantando essas músicas aí, depois, em 2011, tem um acontecimento que a torcida muda um pouco a música. É Gum Guerreiro. Você lembra Foi. essa música também? Eu lembro. Como é que era a música? Fala aí. Esse cara fala assim, depois, né, o acontecimento, Depois, sim. só mostrar as imagens, não mostra o que aconteceu. As imagens só mostrou as vitórias, não mostrou as derrotas. Mas, cara, Gum, guerreiro, deu porrada no escudeiro. Gum, guerreiro, deu porrada no escudeiro. Ali, esse jogo, até abrindo já, né, esse assunto, esse jogo na Argentina. A gente foi para um jogo na Argentina contra a Argentina Júnior, onde tivemos uma Libertadores muito difícil, teve a troca de treinador ali. Eu não lembro qual treinador que tava, saiu. Então o Muricy entrou o Anderson Moreira. Isso. Aí tava, acho que, não sei se você tava esperando o Abel, mas enfim. Começamos mal a Libertadores e depois começamos a tentar recuperar. Teve um jogo contra o América do México aqui no Geão, onde eu tava perdendo, a gente conseguiu virar para 3-2. Inclusive eu fiz um gol nesse jogo da recuperação, lembro se foi o de empate, e no finalzinho tá 2-2. Eu tava praticamente ficando fora. O Deco, uma bola linda, que lança para ele. Tava mais pro goleiro e pro zagueiro no América do México. Ele consegue, ele tava atrás do zagueiro, consegue colocar o pé e dar um gol de cobertura 3-2 para nós, Fluminense, ganhamos. Aí deu esperança. Vamos pro último jogo, a gente nos juntos lá. O jogo pegado, difícil. Para nós classificarmos o time de 2-0, fora de casa, contra o time argentino Júnior lá. E tinha, acho que não me engano, tinha que dar empate outro jogo. Nacional e acho que o América do México. Uhum. E tá. E nós começa esse jogo, o jogo pegado, o jogo vibrante. Resumo da história, ganhamos o jogo. 4-2. E desse jogo os caras estavam se prometendo lá. Queria pegar o Diguinho, Marquinhos, que é o que estava mais aprontando, provocando os argentinos. Os caras não eram fáceis também. Isso. Eu não sei se o Conca provocou, não, mas eles queriam bater no Conca também, porque o Conca era argentino. O argentino entrou no meio. Era meio que tava atraindo eles, que era argentino e tava no rival. E nesse jogo, pra lá, pra cá, e acaba esse jogo. E eu tô bem tranquilo. E tu sempre foi um cara tranquilo, Não, assim. zero. Não quero briga, não. Não quero briga com ninguém, pelo contrário. E aí, tô ali tranquilo, tá? Eu vejo uma correria pro outro lado. Aí que eu olho, já tinha uns 10, 15 do Argentina Júnior em cima, e tinha uns 4, 5 nossos só. E eles recuando, né? E os caras indo em cima. Aí eu olhei assim. Pô, capitão, né? Gum Guerreiro, cara, como é que vai? Mas nesse jogo era o Fred o capitão mesmo, mas tudo bem, eu tava Cara, entre os capitões ali, líder, né? Líder, eu falei, cara, não posso deixar meus amigos na furada dessa, né? Tem que ir lá ajudar. Aí eu fui lá ajudar. Cheguei lá no paz e amor, tranquilo. Calma. Deixa disso, Deixa disso, calma. E recuando, porque eles vindo pra cima e a gente recuando, melhoria. Aí eu falei, cara, não posso deixar meus companheiros sozinhos, fui lá. Aí eu que tô aqui, veio um segurança, um cara de preto. Nossa. Ele veio e deu um direto. Entrou no meio da minha mão, entrou aqui, bem aqui, ó. E no jeito que entrou, eu fiquei, assim, a palavra revoltado, indignado, Claro. com a covardia de quem não tava querendo briga ter agredido. E foi reação. No que eu recebi, eu fiquei assim, indignado. Já Eu falei, para de pensar, eu não apanho mais. Eu pensei, não, eu não apanho mais. Que covardia. E nisso que eu a recebi, eu já devolvi naquele que tentei me defender, devolver naquele que me acertou. E aí virou, eu não sei se foi ali que começou, se já tinha começado em outro lugar. Porque virou assim o campo correndo, parecia um formigueiro. Nossa Todo mundo pra lá, pra cá. Senhora, cara. E quando ele me deu soco, eu não consegui, a minha vista, ela embaralhou. Eu não conseguia ver quem era, eu só via embaralhado de cores. E eu não conseguia ver direito, não dava pra ver muito claro. Aí eu falei, eu indignado, eu falei, eu não apanho mais. Se vir alguém pro meu lado que não é tricolor, é inimigo, quer briga. Antes eu apanhar, eu vou bater. Eu tava desse jeito, eu vou me defender. Claro. E aí eu fui passando pra lá, pra cá, e aconteceu um monte de coisa. Graças a Deus, não... Realmente eu dei uma pesada num cara lá que eu acho que pegou de raspão, que se pega de verdade, tinha ido pro hospital. Umas cenas assim, bem agressivas. E aí, me defendi e acabou saindo essa música aí. No começo eu ficava, meu Deus, não tá legal esse negócio. Mas depois eu entendi que a torcida vibrou, brincou, também sofreu, porque tinha bastante torcedor do Fluminense lá na Argentina, sofreu bastante com aquela pancadaria que saiu no campo.
E, infelizmente, eles realmente vieram com uma covardia, queriam realmente bater na gente. E acabamos ajudando a defender um pouquinho lá, né? E no final, o mais importante foi a classificação. E depois, assim, quando chegou em casa, você já era casado na época? Já casado, Tomou algum esporro, não? minha esposa desesperada. É. Perguntei, ligando No vestiário ainda. no vestiário, e as pessoas também brincando comigo e tal. Aí eu liguei pra ela, falei, você tá onde? Eu falei, não, eu tô no vestiário. Verdade, tá aí mesmo? Tá tudo bem? Aí eu falei, tá, tudo bem, tô no vestiário. Depois eu falei, tem certeza? Eu falei, tô aqui. Ela, que loucura é essa? O que você foi fazer? O que os pessoal vai falar, vai pensar? Eu falei, mas você não tá preocupado comigo? Eu tava, agora sei que você tá bem, agora você vai ouvir. Eu falei, calma, amor, tá tudo certo. Eu falei, mas não pode fazer isso. Eu falei, mas eu tive que me defender. O pessoal queria matar a gente lá. Mas foi bem isso. Aí o pessoal brincando, que isso, hein, um guerreiro? Você calminho, tranquilo, você foi pra porrada com o pessoal. Eu falei, cara, eu tava me Você defendendo. tá argentino. Tava me defendendo. Não. Gostamos. Você defendeu a gente, você defendeu a gente. Falei, Legal, cara, são coisas que acontecem que não tem como, não tinha como recuar, né? legal. E nem escolher. Cara, e só pra fechar o assunto Fluminense, você falou o nome de uma turma aí, pô, Deco, Fred, Diguinho, o próprio Marquinhos, Sheik. Como é que era ser o capitão, assim, pra segurar essa turma, cara? Ser o líder no meio dessa galera toda, assim, eles te davam muito trabalho? Porque Cara, a difícil. gente fica ouvindo as histórias, assim, outro dia eu tava ouvindo o Wagner contar que teve uma história que o Deco tava pulando em cima de carro, aí o Diguinho queria colocar fogo em coqueiro. Teve umas coisas assim que eles fizeram que eu não participei porque eu não tava Claro, junto. claro, não. Os Tinha que caras segurar essa turma, né? os O caras não me capitão, pô, chamavam, não. zagueiro. Os caras não me chamavam, não, senão o Gu vai Senão cortar, vai ele cortar. já sabia que ia tomar a bronca do grupo. Tinha que fazer escondido algumas coisas. Mas tem algumas coisas assim que é bem legal. Logo quando muito ali, mó amizade, tinha muita amizade com o Fred, e, assim, de irmão mesmo, respeitava muito, aconselhava. E ele chegou em mim e falou, não, eu não lembro quem era o treinador, queria colocar de capitão. Tava escolhendo o capitão. E ele falou, não, falei que eu não quero. Ele falou, o capitão tem que ser você. Exemplo. Eu já falei que eu não quero, o capitão tem que ser você. Eu falei, Fred, você é meu irmão, cara. Sabe que eu te amo. Cara, tô começando minha carreira agora. Quem vai respeitar algum guerreiro? Ninguém. Você é o Dom Fredão. Você é o nosso camisa nova, nosso goleador. O capitão tem que ser você, não sou eu. Eu falei, tô aqui pra te ajudar. O que você precisar, eu tô aqui pra te ajudar. Mas o capitão é você. Você que é o Fred, consagrado, importante, nome, veio do Copa do Lyon. Mundo, né? É você que é o Fred, não sou eu. Eu tô começando minha carreira ainda. Mais pra frente eu posso ser, agora não, agora é você. Ele olhou assim, não, mas capitão tem que ser exemplo, você é o exemplo. Eu falei, pois bem, você vai virar exemplo também. Você vai ser o capitão. Aí, não, legal, legal. E foi que realmente, aí ele, um Legal. grande capitão, um cara exemplo, um cara que luta e brigava pelo grupo, aquilo que era certo, um cara exemplo, um cara muito, muito aguerrido, muito assim, coração de querer vencer mesmo. E era isso que era pra acontecer mesmo, Dom Fredon. Isso é legal. E algumas histórias aconteceram. Outra história legal também aconteceu foi em 2012. 2012. A gente já campeão. O último jogo contra o Cruzeiro. Foi no Maracanã ou foi no Engenhão? Tô no Geão. Engenhão. Engenhão. Maracanã. Porque a gente foi campeão do Engenhão, Maracanã fechado, né? E aí o Abel chamou Thiago Neves, o Fred, o outro eu não lembro. Não sei se é o Deco, quem foi. Que Eu acho turma. e eu. Tamo ali. Os quatro e o Abelão. E aí, tudo bem e tal? Tranquilo? Professor, tal, e aí? Chamou os quatro. Ó, a gente precisa conversar aqui, precisa decidir, porque tem o último jogo contra o Cruzeiro. Cruzeiro em casa. E a gente tem que decidir se a gente vai concentrar ou não. A gente já é campeão. A gente sabe que tem algo importante. Se a gente ganhar do Cruzeiro, a gente bate a pontuação do São Paulo. Recorde. O recorde. Se a gente perder, a gente vai ficar com esse gostinho de quase. E aí, o que vocês decidem? Aí o pessoal, concentrar pra quê, professor? Já é campeão, já. Vamos ficar em casa. Não precisa concentrar, não. Aí o Fred, essa. Thiago Neves, a mesma coisa. Não, professor, não precisa concentrar, não, tal. Vamos ficar em casa com a família. Aí o Deco, a mesma coisa. E o Fred e o Thiago Neves, eu tenho certeza que estavam esses três. O Deco eu não tenho certeza, mas eu acho que é o Deco também. Os três, a votação dos três foi essa. Não, vamos concentrar, não. E aí, só eu. Aí chegou o Gum. Aí eu falei, professor, vamos concentrar? Vamos concentrar, porque eu sei que
tá sem contação, não vai dar certo, os caras não vão chegar a 100%, já não tá 100%, né, que foi campeão final de semana, já não tá 100%. E não concentrando, eu sei que no final vai sobrar para quem? Para defesa. Os caras não vão marcar 100%, vai afrouxar a marcação, aí vai chegar o quê? Mais dificuldade para defesa. E aí quem sofre sempre é a defesa. Sim. O culpado bateu o carro, tacou pedra na casa, tropeçou, machucou alguém, quem é culpado? É a defesa. Aí, Então eu falei, vamos concentrar. Ele falou, ó, Abel, você tá certo. Acho que você pontuou muito bem, só que a votação tá 3-1. Ele também não ia querer comprar esse barulho. A votação tá 3-1, então não tem como a gente concentrar. Eu achei que você foi certo na tua colocação, mas 3-1, então o pessoal votou aí, não vai ter pra concentrar. Final da história, O quê? perdemos 2-0. 2-0, Cruzeiro. 2-0 e a defesa sendo crucificada. Perdeu o jogo, tomou 2 gols, não podia ter mais 2 gols. Eu já sabia da história, mas não aconteceu isso aí. Não, legal, e é legal, é mó barato relembrar essas histórias assim. Ainda tem contato com esse grupo do Flu? Pouco, assim, porque cada um tá longe, cada vivendo um suas vai pro lado, vidas. né? O Deco lá Na Espanha, em na Barcelona. Espanha. O Fred recentemente postou uma foto que tava fora do país, a esposa dele, enfim. E a gente conversa, mas não é sempre, todos os dias. Aquela Mas quando manda frequência. mensagem e tal, consegue responder. Mas a gente mantém uma amizade legal. O pessoal é gente boa. Tem esse carinho, né, de amizade de anos atrás. E, cara, foram muito tempo de Rio de Janeiro, foram 9, 10 anos, assim. Depois mais 4 anos, mais um ano na Chape, mais 4 anos no CRB também como ídolo. Como é que tá hoje, assim? Tá morando em Marília, né? A gente tava falando ali na resenha no off. Como é que tá a sua vida hoje, assim? Sente falta do futebol, dessa rotina do futebol, desse prestígio do futebol, ou agora é um tempo para ficar mais tranquilo com a família, assim? Isso. Voltando à pergunta, tem alguns que a gente mantém mensagem menos tempo. Uhum. Copo Jean, Leandro Volante. Eusébio. Isso, Leandro Eusébio tem alguns que a gente conversa um pouquinho mais, né? O Leandro Eusébio não tinha nem como manter, né? A dupla que vocês fizeram Isso, histórica também. tem um A galera ia ficar até chateada se vocês não tivessem essa amizade aí. Não, a gente mantém amizade com alguns mais próximos, de conversar mais vezes. E alguns conversa mais um tempo maior de Sim. intervalo, mas mantém uma amizade com alguns sim. E agora, sim, saí do Fluminense, tive esse tempo na Chapecoense, cidade belíssima, um povo muito educado, receptivo, foi uma experiência muito, muito assim, prazerosa para minha família. E depois fui para o CRB. Fomos ali para ficar 1 ano, aproximadamente, acabei ficando 4. Foi muito tenso, um clube que eu e minha família pegamos muito carinho também, temos muitos amigos lá, fizemos muita amizade. Clube que tem crescido aí no cenário nacional, tem feito bons jogos. Eliminou o Santos agora, né? Na Copa do Brasil, Santos e Neymar. Isso, Santos e Neymar, e deu uma repercussão enorme. Lá atrás, quando eu estava lá ainda no CRB, fizemos um feito também histórico, que foi eliminar o Palmeiras, do Abel, enfim, lá no Allianz Parque. Na Copa do Brasil também. Copa do Brasil, Isso. inclusive o Felipe Neto estava jogando, né? Uhum. Palmeiras naquela época, tudo, e perdemos em casa de 1-0, ganhamos de 1-0 no Parque, nos pênaltis tiramos o Palmeiras. E teve um feito, né? Perto de pandemia, aqueles negócios tudo, o Palmeiras naqueles 2 anos, ele, em mata-mata, entre Libertadores e Copa do Brasil, foi o único clube que ganhou do Palmeiras foi o CRB. Como ele foi bicampeão da Libertadores E ganhou a Copa e tinha do ganhado a Brasil. Copa do Brasil, ele perdeu a Copa do Brasil só pro CRB. Então foi assim, nós chegávamos no aeroporto, ó, o time ganhou do Palmeiras aí, não era mais CRB, o time ganhou do Palmeiras. E todo mundo no Brasil, os adversários comemorando, né? Sim. Porque ninguém tava conseguindo ganhar do Palmeiras, o CRB ganhou e tirou o Palmeiras. Então teve esses feitos históricos que foi muito legal. E agora, como é que tá a vida, assim? Tô em Marília agora, eu, esposa, os filhos, estou em Marília, já faz 1 ano e 8 meses aproximadamente. Me encerrei a carreira. Meu último jogo foi final de 2023, pela Série B, pelo CRB. Até então não queria parar, já estava com aquela chama acesa, vontade de encarar um novo desafio. E aconteceu algumas negociações e tudo mais, em 2024, foi indo e tudo mais. Aí chegou até esse momento que eu falei, cara, pensei com a esposa. E você recebeu proposta também para treinar num clube, enfim, jogar, e depois já virar dirigente. Isso, Então, tinha um plano de carreira dentro do futebol ainda, Isso, né? eu tive umas 3 propostas, assim. Tive umas 3 propostas de ir pro clube. O próprio CRB mesmo, alguns lá queriam que eu continuasse jogando. Alguns diretores, outros queriam que eu virasse diretor junto já e já fizesse transição. No final, eu não fiquei. E depois, tanto em Marília, tive uma proposta muito boa do Montes Claro, um clube, empresa, enfim, SAF, por indicação de alguns amigos, o diretor me ligou, o presidente, fez uma proposta, eu recusei, depois ele fez uma nova proposta, falei, não aceito não como resposta. E, cara, queria mesmo que eu fosse.
E no final eu peguei e falei para assim, eu queria muito aceitar esse desafio, te ajudar e fazer com excelência. Só que se eu falo com as minhas palavras que eu priorizo a minha família, mas com a minha atitude eu faço outra coisa, não vai dar certo. E se eu vou trabalhar no futebol agora, eu ia colocar excelência no futebol e ia deixar minha família em segundo plano. E eu sei que ia ser ruim. E falei assim para ele, eu agradeço de coração, queria muito aceitar esse desafio, mas eu não posso fazer isso. Porque qualquer situação que eu colocar minha família em segundo plano, já tem minha carreira toda fazendo isso. Porque o futebol ele consome muito. Sim. E minha esposa está há alguns anos, meus filhos esperando alguns anos que eu me aposentasse para ser um pai e um marido presente. Se eu escolher mais uma vez continuar minha carreira, fazer atenção, que todo mundo quer fazer, e para mim seria o melhor, só que daqui a 3 anos eu vou olhar para trás. E se eu olhar para trás e tiver qualquer falta no meu casamento, ou qualquer estresse no meu casamento, ou qualquer falta no caráter, na formação dos meus filhos, não vai ter carreira, sucesso, dinheiro que vai pagar isso. E não tem como voltar atrás. Então eu preciso parar agora. Porque se eu não parar agora, a dor que eu vou sentir lá na frente vai ser muito grande. E eu não posso fazer isso. Então eu agradeço de coração toda essa oportunidade. Queria muito esse novo desafio, mas eu não posso. Que eu não posso depois voltar atrás, o tempo não volta. Aí ele falou, cara, o que falaram sobre você é verdade. Hoje eu tô vendo. E eu queria muito isso aqui, mas eu não posso fazer isso com você. Eu não posso nem aumentar mais a proposta. Eu vou deixar você perto da sua família. E aí foi assim que eu realmente estou 1 ano e 8 meses em Marília. Eu e minha esposa voltamos para Marília depois de 15 anos. Se conheceram lá? Conhecemos na escola. Eu com 17 anos, que ela barato. com 15. Nos casamos ali, eu tinha 21, ela tinha 19. Seus filhos têm quantos anos? O Benjamin 13, o Levi 8 e o Noah 6. E naquela época ali tava um pouquinho mais jovem, né? Um pouquinho mais jovem. Eu falei, 2 anos a menos, e cara. depois que eu vi também tava aquela fase, né? E eu vi aquela matéria falando que os filhos ficam perto dos pais até os 12 anos, 13 anos, 80% da sua vida. Aí depois outros 10, um pouquinho mais, e os últimos 10, depois dos 18 anos, eu falei, cara, eu preciso curtir meus filhos agora, porque depois ele vai crescer e vai embora. Os 10% é pouco, né? Pra depois correr atrás. Então, tudo isso eu tinha essa informação. Eu falei, então eu preciso ficar perto da minha família. E a vontade minha, da minha esposa, era de voltar a estar perto dos nossos pais, depois de 15 anos, ficar um pouco próximo da nossa família, que está muito tempo longe. Legal. E a gente pensava, daqui a amanhã ou depois acontece algo, venha faltar algum deles, não tem como voltar atrás. Então, tudo isso pesou para estar hoje no interior, em Marília, perto da família, aproveitando esse tempo. Mas está começando a vontade de voltar para a emoção do futebol de novo. Eita ferro. E como dirigente, treinador? Olha, treinador é algo que eu não queria ser de jeito nenhum. Mas assim, a gente começa... Eu não tô jogando bola agora, tô jogando beach tennis e tal, mas começa a dar um sentimento de que você pode fazer algo, ajudar, né? Agregar a vivência, aquilo que você viu no futebol, aquilo que você aprendeu. As pessoas pedem muito para palestrar, para ajudar, conversar, orientar. E a gente tem uns amigos que falam, cara, o que você viveu no futebol, o que você passou no futebol, não pode ficar fora. Você precisa contribuir para as pessoas, para o jovem, ainda mais hoje, com essa... Como é que eu vou dizer? Esse problema emocional que nós estamos tendo. Né? As pessoas estão vivendo o sonho, mas não está realizada. O cara está jogando futebol, mas ele não está desfrutando. Ele está sendo pressionado pela pressão, pelo dia a dia, pelas viagens, pela rotina, em vez de desfrutar do futebol. Então, toda essa experiência, nós podemos ajudar esses atletas a ter essa visão. Ao meio, a dificuldade, que tudo isso é verdade. O futebol tem a pressão, tem a dificuldade, é um esporte de alto rendimento, só os melhores chegam, só os melhores vencem, mas você pode, ao meio de tudo isso, ter prazer em se realizar. Então, a nossa experiência, podemos passar isso para os jovens. Então, é isso que nós queremos trazer, voltando ao futebol. O Diego Ribas, ele teve aqui no Toque Passe, ele também fala um pouco disso, né? Dessa coisa da pressão, dos jogadores pressionados, enfim, rede social, enfim. Isso também mexe muito, né? Porque muita gente pressionando em rede social, xingando, enfim, faz um monte de coisa. Ele também aborda esse tema também, isso que você falou também. Demais. Isso, né? Todos nós somos seres humanos. E todos nós somos afetados. Tanto pro lado bom como pro ruim. A diferença é que uns é mais afetado, outros é menos. Pro lado bom, pro lado ruim. E como você lidar com tudo isso. Então, hoje é fundamental esse cuidado com o atleta. Em todas as áreas, mas com o atleta mais jovem. A parte mental, espiritual, a parte física, o conhecimento da parte física, da parte tática, para desenvolver um grande atleta, para ele poder performar e realizar o sonho e desfrutar do sonho. Não o sonho se tornar um pesadelo. Legal. Bom, a gente está chegando já na reta final do programa, já quase chegando em 1 hora. A gente queria te agradecer pela presença aí. Enfim, um ótimo papo.
ótimas resenhas, ótimas histórias, conhecer um pouco mais esse fora dos gramados também, depois da aposentadoria ali. Caso tenha alguma novidade daqui a pouco, a gente te espera aqui para contar de novo também. Vou assumir um clube, vou virar dirigente, qualquer coisinha. E, cara, para fechar, eu queria lembrar uma história que não sei se você lembra, quando você estava na Ponte Preta, enfrentou o Ronaldo no Campeonato Paulista de 2009 e ele ficou um pouquinho chateado com a forma ali de você marcar ele. Lembra um pouco disso aí pra gente, pra fechar? Cara, isso aí foi um momento na Ponte Preta muito especial, porque marcar o Ronaldo, fenômeno, cara, o cara, pra todos nós ali mais jovens, né, vendo a seleção brasileira jogar, ele jogar, a história dele de superação, Copa, joelho, enfim, exemplo nosso de craque, personalidade. E quando eu tô na Ponte Preta de novo, jovem ainda, né? Enfrentando o Ronaldo, né? Cara, pra mim foi muito especial. Jogar contra o Corinthians, contra o Ronaldo, aquela emoção toda. E um jogo muito difícil, pegado. Mas tu não aliviou pra ele, né? Não, o jogo foi bem legal, assim, bem intenso, né? E eu agarrava ele, empurrava ele, pô, para com isso. Foi, Ronaldo, não, a bola tá lá na zaga do Corinthians, né? Você já tá me agarrando, cara. Eu falei, Ronaldo, você joga demais, né? Você tá perto. Eu falei, não, pera aí, não precisa ficar perto desse jeito, não, a bola tá longe. Eu falei, não, tem que tomar cuidado com você. E o jogo vai pra lá, vai pra cá, tal. Aí, acaba o jogo, e eu consigo... Eu tenho a camisa dele em casa guardada. Pô, maneiro desse jogo. Ele guardado. Trocou contigo então, ficou chateado, mas te deu a camisa. Então, tive uma experiência antes muito ruim. Teve um jogo de um atleta que eu pedi a camisa. E eu tava pela ponte. Isso, tava pela ponte, no começo. E o cara não me deu. E eu falei, cara, não peço mais camisa. O cara não foi legal, né? Não foi nem um pouco educado. Isso foi uma experiência que todo jogador que pediu camisa pra mim, todas as pessoas que pediu, eu dei. Eu nunca recusei uma camisa. Por causa dessa experiência também. Como é ruim, o cara pedir uma camisa e o cara recusar. Aí eu tive essa experiência, eu falei, cara, não peço mais camisa. Aí nesse jogo especificamente do Ronaldo, aí minha esposa falou assim, amor, você vai jogar contra o Corinthians, né? Eu falei, sim, vai marcar o Ronaldo, né? E vou. 90 minutos ali, vou pedir a camisa pra ele, né? Eu falei, não vou pedir. Aí eu falei, como assim não? Eu já pedi a camisa uma vez lá, o cara me tratou mal, tal, não me deu a camisa. Eu falei, não vou fazer isso, não vou passar por isso de novo. Ela falou, então, se você não quer a camisa, pede pra mim. Mas a intenção dela não era pra ela pediu pra me guardar pra mim mesmo. Eu falei, tá bom, porque você pediu, vou pedir a camisa pra ele. Aí o jogo pegado, tudo mais, foi 2-2 o jogo. Jogamos bem, inclusive, eu fiz o gol tava 2-1 pro Corinthians, fiz o gol de empate no final. Teve um lance antes, né, acho que foi 2-1, se não me engano, que o juiz, um lance, eu e o Ronaldo balançou, deu tapa, eu cheguei trombando com ele na área, no ombro, o juiz deu pênalti, eu fiquei muito bravo, falei, não foi pênalti não, só porque é o Ronaldo. Marcou o pênalti, fizeram 2-1, aí no final do jogo eu fiz o gol do empate e empatou. Aí acaba o jogo, converso com o Ronaldo, falo pra ele assim, Ronaldo, bem, tudo bem, tá aí, tudo bem? Eu falei, Ronaldo, pô, legal, prazer jogar, te marcar, tal, cara, você poderia me dar sua camisa? Ele ficou, pra mim foi uma eternidade, né? Mas foi aí, alguns pouquinhos segundos, ele fez assim, olhou pra mim, olhou assim, fez assim. Falou, ó, não posso tirar a camisa. Porque se eu tirar a camisa, sabe que o pessoal vai falar que eu tô. Vou mandar a camisa lá no vestiário pra você. Tá bom? Falei, tá bom, Renato, obrigado. Eu saí já pensando. Não vai mandar, Não né? vai mandar nada, a camisa, não vai mandar a camisa. Não vai. Aí tô indo lá, esquece, perdeu a camisa. Tô lá no vestiário tomando banho, chega. Aí, quem é o zagueiro aí? O 3, quem é o zagueiro? O 3, chama ele aí. Ele mesmo foi lá no vestiário. Não, mandou um roupeiro, alguém lá do Corinthians levar a camisa. Aí, tá. Aí, ó, Ronaldo pediu pra te entregar a camisa. Eu falei, cara, ele mandou a camisa. Pô, que legal. Que legal, cara. Fiquei super feliz. Guardei a camisa, enfim, até hoje guardada lá na coleção. Isso é uma história com o Ronaldo. Aí, acaba o jogo e tudo mais, aí vai dar uma entrevista lá. Aí falando sobre o jogo e tudo mais, aí ele falou mais ou menos assim, né? O pessoal do zagueiro, perguntando ao zagueiro, falou, que zagueiro chato. Ele tava me agarrando mais que minha mulher. E aí, tipo, meio que assim a palavra que ele usou, meio que abusado ainda. Me segurou mais que a minha mulher. Me segurou mais que a minha mulher. E ainda pediu minha camisa no final, abusado, assim, sabe? O cara, ainda pediu minha camisa. E os caras, e você fez o quê? Eu dei a camisa pra ele. Ele falou, eu dei a camisa pra ele. Eu nem sei se foi, acho que foi na coletiva, mas ele falou sobre isso. Aí foi bem legal. E isso deu, assim, uma repercussão muito grande, tanto a nível nacional como mundial. E, assim, e as pessoas, né, olhou pro zagueiro Gum, aquele zagueiro chato, aquele zagueiro que tinha potencial e
por conta das palavras dele, veio algumas sondagens, propostas e O resto foi é bom, história, né? foi bom. E chegou a encontrar com o Ronaldo depois, relembrou essa história? Não relembrei. Com o Ronaldo não encontrei. Quem eu encontrei foi o Luiz Fabiano. Tem uma história bem legal sobre o Luiz Fabiano, pra gente encerrar. Fala aí. Luiz Fabiano, joguei contra o São Paulo e aquele jogo pegado. Foi mais ou menos isso com o Tava na Ronaldo. Ponte também. Ele tava na Ponte. Só que o Luiz Fabiano, ele é mais esquentado que o Ronaldo, né? E tanto que ele fala... Ele falava um pouquinho. Só um pouquinho mais. Só Pra um mim, pouquinho. o que ele falava vale mais a briga do que fazer negócio. Eu ficava mais Prefiro feliz. ajudar na briga do que ajudar em campo, fazendo gol. Mais ou ajudar menos os companheiros. isso. E aquele jogo pegado rápido pra gente finalizar. O Luiz Fabiano chegou no jogo e falou: vou te pegar. Pra você? Falou. Que isso, Fabiano? Novinho, né? Vou te Novinho. pegar, vou te pegar. Você tá batendo demais, tá muito folgado. Falei, calma, Luiz Fabiano, eu tenho que te marcar. Você é bom, né, cara? Tem que marcar forte. Não, você tá batendo demais. E aquele jogo, eu vou te pegar, né? Vai sair na porrada. Desse jeito. Tava cego. Querendo briga. E eu tentando de todos os argumentos. Falei, para com isso, Fabiano. Para com isso, que briga nada. E depois não tinha jeito. Aí eu falei, agora o que eu vou fazer com ele? Não tem jeito, tem que é briga. Aí eu peguei, eu lembrei que a nossa esposa era amiga, se conhecia. Caraca, cara. Aí eu falei, ô Luiz Fabiano, depois de umas 5, 6 tentativas falando que não queria brigar com ele, ele falou, vou te pegar, você tá batendo demais, você tá muito folgado. Eu falei, que folgado, tô te marcando forte. Aí eu falei assim, Fabiano, ô Luiz, não tem como brigar com você não. Que foi, Gum? Você tá batendo demais, eu vou te pegar. Não tem como brigar com você, nossa esposa é amiga, cara. Vou falar o que em casa da minha esposa que eu briguei com você? Pelo amor de Deus, não dá nem pra brigar com você também, não. Nem pra brigar com você dá. Ele falou, não, tô tranquilo, não tem briga. Ele falou, não dá pra brigar com você, não. Foi legal, Aí não teve briga, foi um acontecimento. Aí eu encontrei ele depois, nos jogos do CRB. Até tava o Wesley e tudo mais, que era amigo dele, foi lá tomar um café com a gente brincando. Aí eu falei, ô Wesley, sabia que o Luiz Fabiano queria brigar comigo? Contei a história. Ele falou, sério? Foi isso? Ele achou o bico. Ele falou, foi isso. E o Wesley, o volante? O volante jogou no Santos, Palmeiras, São Palmeiras, Paulo. sim. Jogou nesses grandes. Foi ele mesmo. E aí, fala aí. As esposas evitaram a briga. E aí, falou em casa depois? Não, a gente tava tomando um café, que nós tava no CRB. Eu e o Wesley tava no CRB. E aí o Luiz Fabiano foi lá tomar um café com a gente. Tava eu, ele, o Wesley na mesa sentado, com os meninos conversando. E na conversa, batendo papo, brincando. Aí eu lembrei dessa situação, falei pro Wesley, queria brigar comigo. Ele queria brigar de todo jeito comigo. Sério, eu queria brigar. E queria brigar. O único jeito que não brigou, porque a gente não tinha amizade, o Luiz Fabiano não conhecia. É só questão de jogo, confronto, Sim. né? Aí eu falei, Wesley, até que eu falei, nossa esposa é amiga, cara, não tem como brigar com você não. Ele ficou bravo, mais aí, nem tem nem como brigar com você. Então rachou o bico da história e são coisas que acontecem no futebol que depois a gente conversa bem e dá risada, né? Mó barato. Gum, obrigado, cara, pela presença aí. Pô, foi show de bola mesmo, Gum, muito bom, muito por legal. todas Mesmo. essas histórias, Fluminense, carreira, família, enfim, muito legal mesmo. A gente espera que você volte aqui no Toque Passa. Daqui a pouco, quando tiver definido esse futuro aí, a gente tá te esperando aqui, as portas estão sempre abertas, tá? Espero que você tenha gostado também do papo, da resenha. Prazeroso. E é isso, pessoal. Esse foi mais um Toque Passa. Semana que vem tem mais. A gente espera que vocês tenham gostado. Valeu.